Fala meus amigos, tudo bem? Giovanni aqui para mais um vídeo para vocês. Nesse vídeo eu vou fazer um vídeo aqui sobre antiterrorismo, tá? Bom, antes disso falar para vocês, eu já estudei a lei federal, né? Na parte de direito sobre antiterrorismo, e também eu fiz alguns cursos antiterrorismo, tá? Então eu trouxe até aqui, ó, o certificado para mostrar para vocês. Esse é um curso, né? Um certificado gringo, né? Internacional, tá? De um curso antiterrorismo que eu fiz, ministrado pelo David Horsk, tá? Ele era do exército de Israel, o exército israelense, né? Combateu o antiterrorismo em Israel, depois trabalhou também numa companhia aérea israelense que chama né, El Al, tá? Combateu ali o terrorismo também aeronáutico. É um curso aí teórico e prático, né? Então a gente viu ali como, né, se comportar diante suspeitas, atos terroristas, tá? Então foi muito bacana. Então nesse vídeo hoje eu vou trazer para vocês a teoria, obviamente, né, da lei 13.260, o que o Brasil considera como terrorismo, tá? Então, primeira coisa, tá? O terrorismo ele está previsto na própria Constituição brasileira, ou seja, a nossa Constituição maior, que é a Constituição Federal, ali no artigo 4º da Constituição, né, no inciso 8º, se eu não me engano, ele já diz ali o repúdio ao terrorismo, ou seja, né, o Brasil está tentando já radicalizar qualquer ato terrorista. Tá? E no artigo 5º, ele também vai trazer ali pra gente, tá? No inciso 43, ali, se não me engano, tá? Os crimes hediondos, né? Ou seja, ele fala, né, os crimes hediondos, né? E os crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça, anistia ou indulto, que é o 3TH. Então, tráfico, tortura, terrorismo, tá? E os crimes hediondos, ou seja, para o texto de lei, tá? O terrorismo é considerado, né, equiparado a hediondo e não crime hediondo. Deveria ser hediondo, né, porque é uma coisa grave, tá? Deveria ser hediondo, né, mas tá comparado a crime hediondo, tá bom? Então, importante falar também que o Brasil, né, ele está vinculado aí a 12 tratados internacionais, tá, que combatem o terrorismo, né? Tô sempre arrumando a câmera aqui porque ela tá escorregando, tá? E é importante lembrar que antes de 2016, né, essa lei só surge em 2016 por causa das Olimpíadas que ia ser feita aqui no Brasil. Então o Brasil queria passar uma impressão, né, para o exterior, uma impressão, né, boa de que o Brasil ele tinha uma lei federal que combatesse o terrorismo não só em solo brasileiro, mas também internacionalmente, né? Então eles correram para criar essa lei em 2016 e criaram a lei 13.260 para combater o terrorismo. Porque antes disso, a definição de terrorismo era muito difícil, você conceituar um terrorismo, e qualquer crime, tá, contra a segurança nacional era considerado terrorismo, tá? E você não tinha uma lei que especificasse, olha, terrorismo é isso, isso e isso, tá? É só então depois com o surgimento dessa lei que você começa a definição do que é propriamente dito o terrorismo, tá? Então nós temos duas formas de terrorismo. Nós temos a violência, que é quando você comete um ato terrorista contra uma pessoa ou um grupo de pessoas, tá? E nós temos o terrorismo teleológico, que é aquele terrorismo, né, com cunho, tá, voltado para questões religiosas, para questões, tá, políticas ou filosóficas, tá? Vou dar um exemplo aqui, por exemplo, alguém tenta explodir a Estátua da Liberdade lá nos Estados Unidos. Perceba, a Estátua da Liberdade ele é um símbolo da liberdade para os americanos, tá? Então você tem alguns atos terroristas voltados para situações específicas, tá bom? Então vamos lá. Primeiro, uma coisa muito importante falar para vocês, se do ato terrorista, né, importante já falei da pessoa, se do ato terrorista tá, causar lesão corporal grave, a pena é aumentada a 1/3. E se desse ato terrorista causar a morte de pessoas, a pena é aumentada da metade, tá bom? Bom, eu vou relembrar aqui alguns atos terroristas que aconteceram ao decorrer dos tempos, né, desde ali de 2001, que é o atentado 11 de setembro, que todo mundo conhece, tá? E eu vou tentar fazer uma retrospectiva aqui rápido de alguns crimes até chegar aqui em 2020, que é o momento que eu tô gravando esse vídeo aqui para vocês, tá? Então, em 2001, nós temos ali em Nova York o atentado 11 de setembro, né? O atentado, né, com os aviões ali, as Torres Gêmeas, tá bom? Depois, em 2002, nós temos o atentado na Indonésia. Em 2003,
o Hotel Canal lá em Bagdá. Em 2004 nós temos atentado no metrô em Madrid. Em 2005 nós temos explosões em Londres. Em 2006 em Mumbai, né, que é a bomba que explode lá na estação ferroviária. Tá? Em 2007 nós temos bombas também na Argélia. Em 2008 bomba, né, em Mumbai ali na Índia, nós temos bombas e reféns feitos ali também. Tá? Em 2009 nós temos o voo Northwest 253. Em 2010 nós temos o atentado no metrô em Moscou. Em 2011, tá, o terrorista solitário da Noruega, né, em Oslo. É até importante lembrar isso para vocês. Vocês vão ver que no texto de lei, tá, você pode ser uma pessoa, um agente terrorista ou um grupo de pessoas. Ela não tem distinção se é um ou se são vários. Tá? Pode ser um ou pode ser vários. É o caso aqui, né, do o terrorista solitário aí em Oslo, tá bom? Em 2011, né? Em 2012, nós temos o ataque ao consulado americano em Benghazi. Em 2013, nós temos a bomba em Boston. Em 2014, bomba, né? Carro-bomba e homem-bomba em Bagdá. Aliás, no Oriente Médio é muito comum você ter carro-bomba e homem-bomba, é o que mais tem lá no Oriente Médio, né? Isso não é só um ano, são todos os anos você tem homem-bomba e carro-bomba com intuito específico de matar grupos de pessoas, né, com cunho religioso também, eles têm muito cunho religioso e político nessas questões de atos terroristas, tá? 2015, tá? Atentado a Paris. Em 2016, o aeroporto em Bruxelas, tá? Em 2016 também nós temos o atentado no estádio em Istambul. Em 2016 também o caminhão que invade a feira lá em Berlim. Em 2017, ataque à mesquita de Quebec, tá, lá em Quebec. Em 2018, nós temos o ataque na escola, tá, em Medianeira. Em 2019, a gente tem o ataque em Nats, tá? E 2020, né, o ano que eu tô gravando esse vídeo, tá, ataque na universidade em Cambu. Então, perceba, ato terrorista ao redor do mundo, cara, todos os anos acontece, tá bom? Então, o Brasil, preocupado ali com as Olimpíadas em 2016, correu às pressas para fazer uma lei federal, tá, que definisse o que era terrorismo, né, para o mundo ver que nós tínhamos uma lei antiterrorismo aqui no Brasil. Porque antes disso, qualquer crime aí contra a segurança, né, nacional era um ato terrorista, tá? Mas agora a gente tinha de fato uma lei que definisse. E então, antes disso, antes de 2016, era muito difícil você conceituar um terrorismo, porque, perceba, eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Se você lesionasse uma ou um grupo de pessoas, era o quê? Lesão corporal ou lesão corporal em concurso de crimes, quando tem mais pessoas. Se você matasse uma ou várias pessoas, homicídio ou homicídio qualificado. Se você mata um grupo de pessoas, é o quê? É genocídio. Então, perceba, é difícil você classificar o que é um ato terrorista. Então, por isso que a Lei 13.260 ela surge para definir, olha, terrorismo é isso. Então, o primeiro artigo que a gente vai ver é o conceito de terrorismo, que está no artigo 2º da Lei 13.260, que traz para a gente a concepção de terrorismo. Então, ele vai falar para a gente aqui, olha, eu quero que vocês acompanhem o texto de lei aqui comigo, tá? Então, no artigo 2º, ele vai falar aqui para a gente o seguinte, olha só, o terrorismo consiste na prática de um ou mais indivíduos, é aquilo que eu falei para vocês, pode ser só uma pessoa ou um grupo de pessoas, tá? Independe da quantidade, é o caso do terrorista solitário ali de Oslo, tá? Em 2011, então pode ser um ou mais indivíduos praticando xenofobia, discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia e religião com a finalidade de provocar o terror social generalizado. E aqui é uma coisa muito importante para vocês. Ele tem que ter a finalidade de provocar o terror social generalizado. Porque se ele não tiver essa finalidade, esse fim, né, na conduta dele, fica apenas como um mero preconceito, tá? Por exemplo, um racismo, né? No caso aqui, ó, a lei fala pra gente aqui, ó, preconceito de raça, cor e etnia, então fica apenas como racismo, um crime específico, né? Ou uma injúria racial, né? Então, perceba, ele tem que ter a finalidade e fim de provocar o terror social para que seja considerado racismo. Caso contrário, é apenas um crime específico, no caso, um crime aí de racismo ou injúria racial, tá bom? Então, com a finalidade e fim, e um outro adendo que eu quero fazer para vocês. Perceba que tem raça aqui, cara. Se você não assistiu ainda o meu vídeo sobre a diferença entre raça e etnia, assista, tá? Porque raça já era para eles ter tirado aqui do texto de lei de todas as leis brasileiras, inclusive da Constituição Federal, que é a antiga, de 88, porque raça não funciona para seres humanos. É só usar raça para alguns grupos distintos e específicos de animais que tenha traços fenótipos genéticos, né, semelhantes. Se você não assistiu esse vídeo,
que eu fiz lá sobre biologia, assista, cara, porque é errado você falar que tem raça de seres humanos, então o texto de lei aqui também tá errado, tá? Então perceba, ele fala aqui, ó, discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia e religião, com a finalidade, então, de provocar o terror social generalizado, expondo perigo à pessoa, o patrimônio, a paz pública ou a incolumidade pública, tá? Então perceba só, aqui, além de você cometer um crime federal, da Lei Federal 13.260, a lei de terrorismo, né? Você comete também mais 2 crimes previstos no Código Penal brasileiro, que é o crime contra a paz pública, tá? E a incolumidade pública, tá? Então você tem mais esses 2 crimes cometidos durante um ato terrorista. Tá? E como eu falei pra vocês, não sei se eu já falei no começo do vídeo, mas os atos terroristas é um crime contra a União. Então cabe quem investigar os crimes de terrorismo? A Polícia Federal. Então a Polícia Federal, tá, ela vai investigar os crimes, tá, de terrorismo e cabe à Justiça Federal o julgamento dessa pessoa, como prevê a Constituição Federal. Tá bom? E um outro ponto que eu queria falar para vocês também aqui, o que é considerado um ato terrorista. Então, olha só, acompanha aqui comigo também, tá? O inciso primeiro, usar ou ameaçar usar, transportar, guardar, portar ou trazer consigo explosivos, gás tóxicos, venenos, conteúdos biológicos, químicos, nucleares ou outros meios que causem destruição em massa. Isso é considerado, né, você transportar e usar esses meios é considerado atos terroristas, tá? O inciso segundo e o inciso terceiro da Lei 13.260, eles estão vetados, então eles não estão valendo, tá? O inciso quarto, ele vai trazer aqui pra gente, ó, aqui vai entrar o 11 de setembro, tá? O atentado terrorista, por exemplo, 11 de setembro, que vai ver que tem atentado contra o meio aeroportuário, portuário, enfim, tá? Então ele vai dizer aqui pra gente o seguinte, olha só, sabotar o funcionamento e operação com ameaça, tá? É o que ocorreu ali dentro do avião, né? Ou mecanismos cibernéticos do meio de comunicação, os transportes de portos, tá? Aeroportos, estações ferroviárias, hospitais, casa de saúde, escola, estádio, né, que foi o caso lá de Istambul, né, que eu comentei ali com vocês, instalações públicas, estação de água, luz e energia. Inclusive é legal falar que estação de água, de luz e de energia é considerado pontos sensíveis, né? Eu, quando estive no exército, a gente teve o exercício de GLO, que é a garantia da lei e da ordem. A gente fez muita proteção de pontos sensíveis, que era, a gente foi na represa, né, estação de tratamento de água, energia e tal, né, para proteger esses pontos sensíveis. Instalações militares, exploração de refino, processamento de petróleo, gás e instituições bancárias, tá bom? E aí no inciso quinto, ele vai trazer aqui pra gente, ó, atentar contra a vida ou a integridade física da pessoa. E aqui no inciso quinto a gente entra lá em cima naquela forma de terrorismo que eu falei pra vocês, da violência, ou seja, contra a pessoa. Você tem a violência, que é contra pessoas, né, grupos de pessoas, e você tem o teleológico, né, que é aquele que eu falei pra vocês, religioso, político e filosófico, tá? Então o inciso quinto ele vai entrar exatamente, né, contra a pessoa ali, tá bom? E os crimes de terrorismo, o que prevê a lei, é a pena de 12 a 30 anos de reclusão. É importante lembrar que a pena máxima no Brasil aumentou para 40 anos, né? Porém, tá, a previsão legal desse texto de lei aqui é de 12 a 30 anos, tá bom? Continua de 12 a 30 anos, tá bom? E a lei traz aqui pra gente também, quem auxilia o terrorismo também incide na pena aqui da Lei 13.260. Ou seja, promover, constituir, integrar ou auxiliar a organização terrorista, a pena de reclusão de 5 a 8 anos, tá, de cadeia. Então percebe, é bem menor do que quem pratica propriamente dito ato terrorista, de 12 a 30 anos, né, mas também incide aqui na pena, né, que está previsto aqui no texto de lei, tá bom? Então quem auxilia também comete crime, tá? E uma outra coisa legal que essa lei vai trazer pra gente também no artigo 5º da lei, tá? Os atos preparatórios. Então ele vai punir também os atos preparatórios de terrorismo. No inciso primeiro, ele vai falar aqui pra gente, ó, recrutar, organizar, transportar ou municiar indivíduos que viajem para países distintos. Eu vou dar um exemplo aqui pra vocês, tá? E o inciso segundo, fornecer ou receber treinamento em país distinto. Pena de reclusão de 15 a 30 anos, tá bom? Um exemplo que eu vou dar aqui pra vocês disso daqui é o filme Feito na América. Não sei se vocês já assistiram esse filme, tá? Com o Tom Cruise, né? Que ele é piloto de avião do Pablo Escobar, tá? Onde você tem uma guerra, né, com os contras, né, que ele começa a levar os contras, que é um grupo
terrorista, né, armado, que vai lutar contra o Estado ali, pro terreno dele, um terreno que ele ganha ali dos traficantes, e começa a treinar esse povo ali, ou seja, começam a armar esse povo, né, e dar treinamento, então tiro ao alvo, né, dá treinamento para essas pessoas. Então, ou seja, a preparação desse ato terrorista também é considerado crime, né? A gente tem aqui na pena, olha só, reclusão de 15 a 30 anos, tá bom? Então, só de ajudar o crime, ele já se consuma, é importante frisar isso, tá bom? O crime de terrorismo, tá, ele já é consumado só no ato preparatório, tá? Mas se for um ato inequívoco, tá, você tem, por exemplo, a pena diminuída, tá bom? Eu vou fazer três questões aqui no final e vocês vão ver que eles perguntam isso. Então, o ato ele se consuma só no ato preparatório, você já consumou. Porém, se for alguma coisa inequívoca, né, um ato inequívoco, ele pode diminuir essa pena, tá bom? E prevê também, se eu desistir do ato terrorista, é aplicado a lei de desistência voluntária ou arrependimento eficaz, tá bom? Tem alguns juristas que são contra isso, né? Tem algumas teorias contra isso, tá? Mas tá prevendo aqui que por artigo 5º dessa lei, tá bom? É aplicável, né, a desistência voluntária ou arrependimento eficaz, tá bom? Uma outra coisa legal também de falar é que nós temos aqui as medidas assecuratórias dentro da lei antiterrorismo, ou seja, o juiz de ofício ou a requerimento do Ministério Público ou mediante representação do delegado, ouvido o Ministério Público, em 24 horas, havendo indícios suficientes do crime, poderá decretar medida assecuratória. Eu ainda não fiz um vídeo sobre o que é medida assecuratória, mas eu vou fazer, tá? Que são aquelas medidas impostas, tá? Para evitar futuros prejuízos a uma vítima, tá? Evitar o enriquecimento, né, ilícito por parte de alguém que tenha praticado um crime. No caso, você tem ali os sequestros de bens, o arresto, a penhora, tá? A hipoteca legal, né? Então, o sequestro, no caso, o sequestro de bens é só para bens, proveitos, né, desse crime, né? Porque se for um bem propriamente dito do crime, né, roubado propriamente dito, aí é busca e apreensão do objeto, tá? Então tem que ser proventos, né, desse crime, mas isso eu vou fazer um outro vídeo explicando só sobre medidas assecuratórias, tá? Então, cabe também medida assecuratória dentro de crimes terroristas, tá? Então a pessoa responsável pela administração prestará, por determinação do juiz, informações periódicas sobre os bens administrados, tá? Então ele tem que manter esse compromisso aí com o juiz, bem como investimentos sobre tais bens, tá bom? Então é isso, pessoal. É isso que eu queria passar para vocês sobre a lei antiterrorismo do Brasil. É um crime com pena máxima de 30 anos, tá? Embora a pena do Brasil, a pena máxima já tenha aumentado para 40 anos, né? Mas a previsão do texto legal é até 30 anos, tá bom? E tudo que a gente viu é considerado ato terrorista. Agora, então, em 2016, a gente tem essa lei que define o que é crime terrorista, tá bom? Então, olha só, agora eu vou passar para vocês 3 exercícios que a gente vai resolver juntos, né? Para vocês verem como isso é perguntado em questão, como que isso cai na prova, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro é de certo e errado, né? O estilo aí da banca da CESP, tá? Que vai dizer o quê? Para que o uso de explosivos, gases tóxicos, conteúdos biológicos ou nucleares capazes de causar danos ou destruição em massa caracterize terrorismo, deve-se expor a perigo à incolumidade pública com a finalidade de provocar terror generalizado por motivo de xenofobia, discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia e religião. Perceberam a palavra-chave aqui, cara? Com a finalidade específica, né? Eu falei finalidade fim ali no começo, né? Finalidade fim não existe, né? Finalidade já é fim, tá? Mas perceba, com a finalidade específica, né, de cometer esse crime generalizado, ou seja, esse terror social, porque se não tiver isso, é apenas um crime de preconceito, de discriminação, né, injúria racial, enfim. Então perceba, essa questão ela tá certíssima. Ele tem que ter a finalidade específica, né, não finalidade fim, tá, finalidade específica de cometer esse crime, tá bom? Então perceba só, essa questão está certa, porque ele tem a finalidade de provocar o terror generalizado por motivo da xenofobia, da discriminação ou de preconceitos, tá? Então, essa primeira questão está certinha. Vamos lá.
Próxima questão aqui, número 2. Nos termos da Lei 13.260, a Lei Antiterrorismo, né? Aquele que realiza atos preparatórios do terrorismo com o propósito inequívoco de consumar tal delito. Então perceba, lembra que eu falei para vocês, só do ato preparatório, você produzir o ato preparatório, esse crime já é consumado, tá? Agora, se for, aqui que nem ele fala, um propósito inequívoco, aí você tem uma pena diminuída. Então vamos ver o que está falando sobre pena diminuída aqui? Vamos lá, então a responderá por tentativa de terrorismo e também por organização criminosa? Não. Lembre-se que não responde por tentativa, né? Ele já consumou o crime de terrorismo, tá? Agora ele só vai ter uma diminuição de pena por se tratar de um ato inequívoco, né? Então a B. Responderá por contravenção penal? Muito menos, né? Só se o cara for louco, né? Por uma contravenção penal para um terrorista, tá? Responderá somente por crime previsto na lei de organização criminosa? Não. Responderá pelo delito consumado com diminuição de pena? Exatamente. Então é a alternativa delta. Ou seja, ele já consumou o crime de terrorismo apenas pelo ato preparatório dele, mas ele tem uma pena diminuída em função do ato inequívoco, né? Então vamos para a próxima e última questãozinha aqui para vocês. No termo da Lei 13.260, a Lei Antiterrorismo, assinale a alternativa correta. Os crimes previstos na referida lei são praticados contra o interesse da União, cabendo à Polícia Federal a investigação criminal em sede de inquérito policial. Exatamente, já chama que a resposta correta é a alternativa A. Ou seja, o crime de terrorismo é um crime praticado contra a União, contra a coletividade, o bem comum, e cabe à Polícia Federal, então, investigar esse crime de terrorismo, tá bom? Eu não vou perder tempo lendo as outras aqui, não, eu vou ler para vocês, vai. Aquele que for flagrado constituindo uma organização terrorista não cometerá um crime. Completamente errado. Lógico que comete, né? Lembre-se, o auxílio, né, a participação já é considerada, você já entra ali como no crime de terrorismo, tá bom? A C, o terrorismo consistirá sempre na prática por mais de um indivíduo. Já tá errado aí, tá? Lembre-se, não é obrigatório que tenha mais de um indivíduo. Lembra do exemplo que eu dei lá do crime lá em Oslo, né? O terrorista solitário. Você pode ser um terrorista, um homem-bomba, tá? Ou pode ser vários terroristas, tá bom? No caso aí do avião aí do World Trade Center, né? Tinha vários terroristas ali dentro do avião, tá bom? Então, não tem que ser só um ou vários, né? Pode ser um ou pode ser vários, tanto faz, tá? A D, são atos terroristas incendiar, depredar, saquear, destruir, tá? Ou explodir meios de transporte ou qualquer bem público privado. Não tem previsão falando sobre incendiar, depredar, tá? Saquear, tá? Não tá falando sobre isso daí. Aí só sei lá no rol, né, do que é considerado o ato terrorista, que a gente viu ali no artigo 5º também, tá? E aí são atos terroristas incendiar, interferir, sabotar ou danificar sistemas de informática ou bancos de dados, quando cometidos com a finalidade de provocar terror social generalizado. Então ele está falando que de incendiar também é igual a D aí, né? Então é isso, galera. Achamos a resposta aqui, é a A. Cabe à Polícia Federal investigar esses crimes, tá bom? Então, vou ficando por aqui. O vídeo já ficou até um pouco maior do que eu queria. Um forte abraço, eu espero ter ajudado vocês com esse vídeo sobre a lei antiterrorista, tá? A lei 13.260. E qualquer dúvida ou qualquer algo que vocês queiram acrescentar, né? Coloca aqui nos comentários para acrescentar aí e agregar o conhecimento aí do pessoal, tá bom? Então, um forte abraço e até o próximo vídeo. Fui!